bem, gente. A aula nossa hoje, ela se mostra bem fácil, né? Nós vamos falar sobre legitimidade passiva para falência. Olha, como que se mostra fácil? Legitimidade passiva para falência e insolvência. A insolvência, o que é que nós vamos dar? Insolvência aqui que nós vamos trabalhar de forma mais. A gente vai reforçar bastante algumas situações. Mas, legitimidade passiva, nós já sabemos desde as nossas aulas iniciais, inclusive agora na correção da prova, tivemos a oportunidade de rever bastante essas questões todas, né? Mas tem algumas situações que se mostram pontuais e que se fazem necessárias aí que nós relembramos aqui. Eu vou utilizar até do texto que está disponível para vocês aí, para a gente poder ir passando. Só vou pedir uma gentileza. Verifique alguém se está com o áudio aberto, porque tá dando muito retorno aqui para mim. Se alguém puder fazer esse favor. Obrigado. Então vamos lembrar, né? Desde as nossas primeiras aulas, ó, é o artigo 1º, né, gente? Ó, artigo 1º. A falência será aplicada sempre a quem? A um empresário. Então a nossa falência é sempre aplicável ao empresário. Ou sociedade empresária, que é o devedor. Não se esqueçam. A lei não se aplica a quem? Então quem não pode falir? Quando eu falo aqui, ó, que a nossa aula é se tratando do sujeito passivo na falência, é a situação daquela pessoa que vai poder falir, né? Então eu estou trabalhando com você a seguinte situação. Estou te fazendo a seguinte situação, olha. Existe um credor, opa, perdão. Existe aqui um credor e o credor vai pedir a falência do devedor. A pergunta que eu faço é quem que é ou quem pode ser esse devedor? Ou seja, quem que vai falir? Então a primeira questão que nós temos que lembrar é as nossas primeiras aulas mesmo. Sempre o empresário e a sociedade empresária. Lembrando que não se aplica a empresa pública, sociedade, economia mista, a instituição financeira pública ou privada. Na instituição financeira, a instituição financeira pode falir sim, desde que seja pedido, que o pedido seja pelo Banco Central, né, o interventor do Banco Central. Nós sabemos que a instituição financeira, regra geral, não tem uma aplicação da falência. O que nós temos é a liquidação extrajudicial da instituição financeira a partir do momento da intervenção do Banco Central. Mas se for necessário e se verificada a possibilidade pelo interventor do Banco Central, ele pode pedir a falência. Essa é uma situação que a doutrina nos traz, que não é 100% aceita também não. Tá? Existe muita discussão sobre o tema. O fato é que a doutrina majoritária nos diz que uma instituição financeira não pode falir. Sociedade de economia mista também há uma discussão doutrinária no sentido de que se a sociedade de economia mista exercer uma atividade tipicamente econômica, como por exemplo Petrobras, como CEMIG, que são sociedades de economia mista, né, tem capital privado e capital público, mas que exercem uma atividade econômica, elas podem falir. Há quem defenda isso. Sociedade de economia mista, aquela sociedade que conjuga capital privado com capital público, né, com o dinheiro do contribuinte, nós temos aí então a possibilidade, desde que seja uma atividade econômica, como por exemplo a Petrobras. Agora, se for uma sociedade de economia mista de prestação de serviço público, como por exemplo BH Trans, ou um hospital, alguma coisa nesse sentido, essa sociedade de economia mista não poderá falir em face da essência daquele serviço, que é um serviço público. Tá? Mas também discussão doutrinária, assim como as instituições privadas, as instituições financeiras privadas, se elas podem falir ou não. Tem essa discussão doutrinária. Fato é que nós temos na nossa lei sociedade de economia mista, instituição financeira pública ou privada não pode falir. Tá? A partir de agora, nós teremos questões fechadas. Se eventualmente se te perguntarem uma prova numa questão fechada, se sociedade de economia mista pode falir ou não, a resposta é não.
Uma instituição financeira pode falir ou não? A resposta é não, tá? Então, também quem não pode falir? Cooperativa de crédito, consórcio, previdência complementar, operadora de plano de assistência de saúde, seguradora, sociedade de capitalização, entre outras legalmente equiparadas às anteriores. Então, essas são sociedades que não vão falir. Tá? Então, isso é importante. Outra questão importantíssima. Quando nós trabalhamos lá com o devedor na recuperação judicial, volta um pouquinho e lembra, na recuperação judicial, o devedor, para poder pedir a recuperação judicial, né, ele tinha que preencher uma série de requisitos. Lembra? O juiz ia mandar processar a recuperação judicial. Dentre os requisitos do devedor, para poder pedir a recuperação judicial, e que ele estivesse, né, realizando aquela atividade por mais de 2 anos e que a atividade estivesse regular. Então, era necessário ter o registro. Registro esse, como é empresário, e tem que ser empresário, na junta comercial. Né? Então, tinha que estar registrado. Tinha que ser regular aquela atividade. Esse requisito se fazia necessário. Agora, em se tratando de falência, o devedor, se ele for um empresário irregular, um empresário que, portanto, não possui registro, irregular, não possui registro, mas é uma atividade empresária. Nesse aspecto, esse devedor pode falir? Recuperação judicial ele não pode pedir. Ele não pode pedir recuperação judicial, porque lhe falta um dos requisitos. Não pode pedir recuperação judicial. Mas esse devedor pode falir? A resposta tem que ser sim, claro, pode. Né? Nós sabemos que a atividade empresária pode ser exercida de forma regular ou irregular. Irregular da ausência do registro. E aí, claro, se mostra importante nesse momento trabalharmos, né, e lembrarmos sempre, claro, do nosso Código Civil, mais especificamente o artigo 990 do Código Civil, que traz o seguinte para nós, ó, artigo 990. A partir do artigo 986, trata da sociedade em comum. Lembra do que é uma sociedade em comum? É a chamada sociedade não personificada. É a sociedade, por exemplo, que não tem pessoa jurídica. Por que não tem pessoa jurídica? Porque não fez o registro. Afinal de contas, nós temos que lembrar sempre, né, se faz importante também, igualmente, ó, analisarmos aqui o artigo 45 do Código Civil, que fala o seguinte: começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro. Então, se não tem registro, não tem pessoa jurídica. Não tendo pessoa jurídica, é uma sociedade sem pessoa jurídica, não personificada, é uma sociedade em comum. Uma sociedade que está irregular, uma sociedade que existe de fato, nunca teve a regularidade. Nesse aspecto, veja, olha o que o artigo 990 traz para nós, que é tão importante. Todos os sócios respondem de forma solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluindo inclusive o benefício de ordem previsto no artigo 1024, por aquele que contratou pela sociedade. Né? Então, nós estamos diante de uma situação que é uma situação grave. Veja, imaginemos que nós estejamos diante de uma sociedade que tem uma atividade empresária, mas que porventura não fez o seu registro. É uma sociedade em comum, portanto. O credor vai pedir a falência da sociedade. Se ele conseguir a falência da sociedade, a sociedade em comum, que não tem pessoa jurídica, né, vai falir. E vejam a importância, nos termos do artigo 990, os efeitos da falência vão atingir os sócios
Se os sócios forem pessoas naturais, por exemplo, o Antônio e o Beto eram os sócios vão responder com todos os seus bens, porque eles respondem de forma solidária e ilimitada, aqui nos termos do artigo 990, porque não tem pessoa jurídica. Nesse aspecto é importante destacar o seguinte, olha, o sujeito passivo não foi o sócio, o sujeito foi a sociedade em comum. O que eu quero dizer é que no ordenamento jurídico brasileiro, nós não temos como sujeito passivo no processo falimentar as pessoas naturais. Diferentemente do que ocorre com outras legislações, né? Só pode falir quem é empresário. A pessoa natural que exerce uma atividade comum, que não é um empresário, por exemplo, um médico, que exerce uma atividade não empresária, um médico, um dentista, um advogado, essas pessoas não podem falir. Agora, se uma pessoa natural exercer uma atividade típica de empresa e, portanto, tornar-se empresário, e nós já sabemos disso a longa data, que é o artigo 966 do Código Civil, que diz para nós quem é empresário, quem exerce atividade econômica, organizada, profissional para produção e circulação de bens ou serviços, se ela exercer alguma dessas situações, né, quem está falindo é o empresário. Né? Então, no caso, mesmo sendo pessoa natural, quem vai falir ali é o empresário. Lembrando que quando o empresário exerce atividade típica de empresa dele, pessoa natural, não há a criação da pessoa jurídica. Mas resumindo toda a nossa história, porque nós já sabemos disso há muito tempo e torna-se bem repetitivo, inclusive eu estou fazendo mais uma revisão com vocês, né? E falamos isso em várias aulas já. Nós já tivemos a oportunidade de ver que a pessoa natural não tem a sua falência, a não ser que seja empresário, tá bom? E para ser empresário tem que ter o artigo 966. Uma sociedade que exerce uma atividade típica de empresa, uma padaria, por exemplo, vende pão. Se ela não faz o registro, ela é irregular. Ela pode falir? Sim. Quem vai falir? Quem vai falir é o empresário, a padaria. Mas por ela estar irregular, artigo 990 do Código Civil, porque nela não tem registro, os efeitos da falência vão atingir também os sócios. Os sócios vão falir? Não. O sócio não vai falir. O sócio não vai falir, pelo amor de Deus. Quem faliu foi a padaria. Os efeitos da palavra, os efeitos vão atingir os sócios. Ou seja, os bens dos sócios, os bens particulares, né? Artigo 990 do Código Civil, os bens particulares é que vão responder. Tranquilo? Né? E aí, eu vou lhe convidar a fazer uma leitura, tá? Do nosso texto. E vou reforçar que, diferentemente do que acontece em outros países, né, não tem a extensão da falência para quem não é empresário. Portugal, Espanha e França, nós temos aí a extensão dos efeitos da falência. A lei falimentar é única, é para quem exerce atividade empresária e para quem não exerce atividade empresária. Né? Lembrando sempre que o Brasil adotou a teoria da empresa de matriz italiana, e para poder ser empresário tem que fazer a análise do artigo 966 do nosso Código Civil. Né? Considera empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada, produção de bens e serviços. Não é empresário quem exerce atividade intelectual, científica, literária ou artística, mesmo que tiver empregados colaboradores, salvo se tiver elemento de empresa. Nós estamos bem habituados. Né? Trouxe aqui para vocês também situações de empresário. Sociedade anônima e sociedade comandita por ações. Sociedade por ações são sempre empresários. Sempre empresários. Cooperativa nunca é empresário. Elas nunca serão empresárias. Há um Código Civil, são atividades não empresárias. Sociedade de advogado não é empresária por força de lei. Tá? Lá a legislação que trata sobre a criação de sociedades de advogados diz que elas não podem ser empresárias. Produtor rural, que é o artigo 971 do Código Civil, continua vigente ainda, né? Para equiparar a ser empresário tem que estar registrado perante a junta comercial. Sociedade em conta de participação
deve lembrar sempre que a sociedade é despersonificada. Então, não tem nenhum tipo de aplicação da lei falimentar. É uma sociedade contratual. Tá? Então, ela não é empresária. Ela não exerce nenhuma atividade. Tá bom? Empresários irregulares, falamos. Mesmo que for empresário irregular, que não está registrado, ele ainda vai falir. A grandes, o grande problema para o irregular é a extensão dos efeitos da falência para os sócios. Não se esqueça disso, artigo 990 do nosso Código Civil. Exclusão do processo falimentar. Quem que está excluído do processo falimentar? Artigo 2º da nossa lei, né? Nós já sabemos, em várias e várias aulas trabalhamos com isso. Umas 8 aulas. Vamos colocar. Empresa pública, instituição financeira, cooperativa de crédito, consórcio. Entidades, sociedades, operadores, seguradoras. Né? Isso também que já está no automático dos senhores, né? Porque de tanto que eu falei sobre isso, que essa lei não se aplica, né? Em todas as nossas aulas de recuperação. No mínimo umas 8 eu fiz menção a não se aplica. Tá bom? Agora tem uma questão que é bem peculiar, que normalmente as pessoas esquecem, que está lá no artigo 96. Né? Isso aqui passa batido, muitas das vezes, que é o encerramento da atividade. O que o artigo 96 da nossa lei faz, mais especificamente no inciso 8º? Ó. A falência requerida com base no artigo 94, nós vamos trabalhar com ele agora, não será decretado. 94 nós vamos trabalhar, mas só para você entender isso aqui. Ó. Não será decretada a falência se o requerido provar. Olha que interessante. Aqui o termo é encerramento da atividade excluído da falência. Ó. Então imaginemos que alguém faz um pedido contra uma sociedade empresária que você faz parte, você é sócio. Só que essa atividade sua já se encerrou. Ela pode falir ainda? Ó, a situação que está sendo trazida para a gente é a seguinte. Só para a gente entender. Porque isso passa muito batido. E de vez em quando fazem essa pergunta. Né? Tem uma sociedade que tinha 2 sócios. Essa sociedade já se encerrou. A sociedade acabou. Ela era empresária. Né? A pergunta que se faz é: encerrado uma sociedade, pode pedir a falência dessa sociedade empresária? Imaginemos que fosse uma sociedade limitada. Tá? Pode sim se pedir? Olha o que fala aqui. Ó. A cessação das atividades empresariais por mais de 2 anos antes do pedido da falência, que tem que ser comprovado por documento hábil do registro público de empresa. Então não é um encerramento de fato, não, só fechou as portas, não. É a baixa, né? É comumente aí, ó, a gente fala de forma bem comum, nós falamos assim, ó, foi dada baixa na junta comercial, é um encerramento da atividade a partir da verbação, né, do encerramento lá na junta comercial. Então tem que ter esse registro do encerramento na junta comercial. A partir do momento que foi dada, entre aspas, essa baixa aí na junta comercial, né, se já passaram-se mais de 2 anos do encerramento daquela atividade, formalmente perante a junta comercial, não tem mais o pedido de falência. Então aqui, ó, a cessação das atividades empresariais por mais de 2 anos antes do pedido de falência comprovada por documento hábil do registro de empresa mercantil, o qual não prevalecerá contra o exercício posterior ato registrado. Não seguirá decretada, parágrafo 1º também, não será decretada a falência de sociedade anônima após o liquidado e partilhado seu ativo, nem o espólio após 1 ano da morte do devedor. Né? Então, é isso que nós temos trazido aqui para a gente, situações também que não teremos a falência. Agora chegamos num ponto importantíssimo nessa matéria. Essa primeira parte, que nós acabamos de verificar, o reforço, é mais uma revisão, porque tudo isso aqui nós já tivemos a oportunidade de ver, rever, né, em períodos passados, mas principalmente nesse período, quando estávamos trabalhando com a recuperação judicial, e já vimos a exaustão, a não ser as situações específicas relativas à falência, como aqui o artigo 96, claro, e também a questão
relativa que pode falir quem é irregular. Né? São questões específicas aqui. Tá? Agora, a questão que se mostra importantíssima é no que se refere à insolvência. E aí, quando nós falamos em insolvência, nós temos que entender o seguinte, ó, nós temos que fazer uma análise, aqui da nossa Lei 11.101 de 2005, nós estamos fazendo uma análise do artigo 94 dessa lei, e o tanto que ele é importante. Porque o artigo 94 traz para a gente a insolvência. Tá? Quando nós falamos em insolvência, nós temos que entender o seguinte, olha, existe a chamada insolvência econômica, né? O que é uma insolvência econômica? Insolvência econômica é aquela que você vai fazer uma análise. Ó, imaginemos que o Carlos ele vai ser considerado insolvente economicamente. Imaginemos que o Carlos vai fazer essa análise dele. O Carlos tem várias dívidas. O Carlos tem vários débitos. Essas dívidas são, né? As dívidas, e cuidado, hein? Eu sempre faço essa observação, também faço essa observação. As dívidas têm que ser dívidas vencidas ou dívidas exigíveis. Tem que ser algo que possa ser exigível, né? De imediato. Não pode ser uma dívida futura, uma dívida vencenda, uma dívida que vai vencer. Porque uma dívida futura, em que pese ela configurar um passivo, né? Débitos, portanto, passivo, esse passivo não é exigível, porque é uma dívida futura. Então, se o Carlos, para a gente falar que o Carlos é insolvente, ele tem que ter dívidas? Tem. Ele tem que ter passivo? Tem. Mas tem que ser um passivo vencido, tem que ser as dívidas exigíveis, passivo exigível. Esse passivo, essas dívidas, eles têm que ser maior, ele tem que ser maior, o passivo, as dívidas têm que ser maiores do que o ativo, do que todo o patrimônio que ele tem. Né? Então, a partir do momento que nós temos um passivo exigível, dívidas vencidas exigíveis maiores do que o patrimônio, do que a pessoa tem de dinheiro efetivamente, o ativo exigível é maior do que o passivo, o que nós temos? Nós temos uma situação de débito, situação negativa. Essa análise e constatação de que está negativo é que é a nossa insolvência econômica. O que é uma insolvência econômica? Uma pessoa não consegue pagar as suas dívidas vencidas, tornou-se insolvente, né? Ele está de forma insolvente. Agora você tem que entender o seguinte: a análise da insolvência econômica perfaz uma análise, necessariamente perfaz, uma análise da situação econômica financeira de um determinado indivíduo. No caso, se for um empresário individual ou uma sociedade empresária, para nós verificarmos se alguém está economicamente endividado, né, ou se a sua insolvência é econômica, nós temos que analisar toda aquela atividade. Tem que adentrar os meandros daquela atividade para poder verificar se aquela atividade, se o passivo é maior do que o ativo. Né? E nesse aspecto torna-se bem ok. Vai lá, senhor Ramon, beleza. Mas tá tudo bem, né? Tá, graças a Deus, vai no hospital só fazer o exame, mas tá jóia, né? Tá tudo jóia, né? Então tá bom. Melhoras aí, se Deus É um abençoe. examezinho lá do pulmão, professor. Valeu, muito obrigado, viu? De nada, mas tá Ao tudo senhor. bem, né? Vai dar tudo certinho, graças a Deus. Fala, com certeza. Então tá bom. Aí, mas tá bom. Então Um tá abraço. jóia. Com Deus. Tchau, tchau. Qualquer coisa você fala com a gente. Combinado. Um Obrigado. abraço. Nada. Então, essa análise
né, essa análise relativa à insolvência econômica é muito difícil. Por quê? Ó, porque você tem que ter acesso, veja só, como que você vai saber se uma atividade econômica, o patrimônio dela é maior do que os seus débitos? Como você vai saber se os débitos exigíveis são maiores do que aquele patrimônio? Olha, isso torna-se difícil, tem que ter acesso aos livros empresariais, tem que ter acesso às contas, né? Então, olha, isso daí se mostra uma situação difícil, porque nós sabemos que os livros empresariais são sigilosos, toda uma escrituração financeira de uma atividade econômica é sigilosa, então não tem como adentrar uma insolvência econômica. Dito isso, como que alguém então pode pedir a falência de outra pessoa, se ele não tem como saber a insolvência econômica? Como que eu vou saber então se um devedor ele está passando por dificuldades econômicas financeiras e, portanto, eu posso pedir a falência? Porque nós temos oportunidade, veremos, eu vou reforçar essa ideia em próximas aulas, que para alguém pedir a falência, imaginemos que nós sejamos aqui um credor, e para que esse credor possa pedir a falência do devedor, também se faz necessário o preenchimento de certos requisitos. Claro, né? O credor aqui ele tem que efetivamente provar a sua situação de credor. O devedor nós sabemos que tem que ser empresário, mas mais importante do que isso, para poder pedir a falência, a necessidade que se tenha a constatação de uma insolvência, que como vimos, que é uma insolvência econômica que se torna muito difícil de se verificar uma insolvência econômica, né? Porque mas você tem que ter uma insolvência, ou seja, você tem que provar que aquele devedor não está lhe fazendo o pagamento e que ele não consegue fazer esse pagamento. Que tem que ter uma situação de insolvência. Mas como mais uma vez dito, a insolvência econômica você não tem como verificar. O que o legislador então fez para resolver esse problema? O legislador ele criou a chamada, olha, importante, ó, isso é o mais importante, a insolvência jurídica. O que é essa insolvência jurídica? A insolvência jurídica são critérios objetivos inseridos pelo legislador, olha, critérios objetivos inseridos pelo legislador para detectar uma situação de insolvência, né? Não precisa fazer uma análise da real situação econômica. Uma vez que se amolde a umas das situações trazidas aqui para nós agora e presentes aqui no artigo 94, se constatar uma dessas situações, será considerado aquele devedor como insolvente. É uma insolvência jurídica. Obrigatoriamente ele pode estar com uma insolvência econômica? Não. Pode ser, por exemplo, que a partir do momento que se preencha uma dessas situações do artigo 94 e que se faça o pedido ali com base nessa insolvência jurídica, mais especificamente no inciso 1 e inciso 2, ele, a partir do momento que for citado, ele pode pagar, né? Então você tem o direito de pedir, o credor tem o direito de pedir a falência, porque foi constatada uma insolvência jurídica, só que o devedor não está insolvente economicamente, quando ele é citado, o que ele faz? Ele paga. É o depósito elisivo que nós vamos ver que está lá no artigo 98 da nossa lei, por exemplo, né? Muito bem, então o nosso legislador criou essa insolvência jurídica. E sem mais delongas, sem mais ficar esperando, vamos ver o que é essa insolvência jurídica. Ó. Será decretada a falência do devedor as hipóteses de insolvência jurídica. A primeira, inciso 1º, a chamada impontualidade injustificada. Será decretada a falência do devedor que, sem relevante razão de direito, não paga no vencimento obrigação líquida materializada em título, um título ou títulos, vários títulos executivos protestados. Então, olha a importância que nós temos aqui.
o devedor não pagou. Título está vencido e não paga. Dívida vencida, exigível. Portanto, né, obrigação líquida não é uma questão que está sendo discutida judicialmente. É uma obrigação líquida. Materializada em um título ou vários. Por que vários? Porque nós vamos ver aqui, ó, a soma tem que ser de 40 salários mínimos. Então, imagine que um determinado credor tem um título de 10, o outro de 20, o outro de 30. Ele tem 4 títulos que dá aí, que soma, dá mais de 40 salários mínimos. Ele pode pegar todos esses títulos e pedir a falência do devedor. Né? Um ou vários. Assim como vários credores também podem fazer um litisconsórcio ativo, vários credores podem unir esforços e pedir a falência. Porque o valor mínimo aqui são 40 salários mínimos. Tá? E além disso, olha, os títulos devem ser títulos executivos protestados. Protestados. E faço uma ressalva aqui do parágrafo 3º. Os títulos devem ser protestados para fim falimentar. Nós já tivemos a oportunidade de verificar esse semestre passado, inclusive semestre passado mesmo, efetivamente, quando trabalhamos com os títulos de crédito, que o protesto é o meio próprio, meio oficial, protesto é o meio próprio, meio oficial, de se configurar a impontualidade. Ou seja, a partir do momento que tem o protesto meio próprio, oficial, de apresentação do título para pagamento, se o título for pago, encerrou a obrigação. Se o título não é pago, ele é protestado, ele prova a impontualidade. Só que você tem que entender o seguinte, nos termos do artigo 94, não é de qualquer tipo de protesto. O artigo 94, parágrafo mais especificamente 3º, nos diz, ó, o protesto tem que ser para fim falimentar. Então, quando o título é enviado para o devedor realizar o pagamento pelo oficial do cartório, tem que ter lá a expressão, ó, é um protesto para fim falimentar. Ou seja, se você, devedor, não realizar esse pagamento, o aviso é esse, né? O credor vai pedir a sua falência. Então, protesto para fim falimentar. E que a soma ultrapasse 40 salários mínimos. A soma, então, desse título, ou a soma dos títulos, ou o próprio título, né? Tem que ser superior a 40 salários mínimos. Esse, então, artigo 94, inciso 1º, é a chamada impontualidade injustificada, que é um critério objetivo de se verificar a chamada insolvência jurídica. Reforço também que existem aqui, ó, outras situações, como, por exemplo, da execução frustrada. Só para a gente entender, é necessário o preenchimento de todos os incisos de forma cumulativa? Não. Qualquer um desses incisos, se acontecer qualquer uma dessas situações de forma isolada ou em conjunto, mas de forma isolada, já é, ou já se mostra, se acontecer, já se mostra o suficiente para que se tenha, né, a possibilidade aí do pedido de falência. A insolvência jurídica, para que nós tenhamos a insolvência jurídica, é necessário que nós tenhamos apenas um. Não precisa de ter, pode ter mais de um, pode, claro, não tem problema, mas um sozinho já é suficiente. Inciso 2º do artigo 94 é chamada execução frustrada. Por que execução frustrada? O executado por qualquer quantia líquida. Então vamos aqui, ó, diferente. Inciso 1º, o valor mínimo era 40 salários mínimos. Né? Inciso 2º, não se exige valor mínimo. O que está sendo proposto ali pelo inciso 2º? É o seguinte, ó, o credor, por meio de ação judicial própria, executou o devedor. E o que aconteceu? Executou o devedor lá na execução por título extrajudicial quantia certa, ou no cumprimento de sentença também, artigo 523 se aplica também, né? Fato é que o devedor, citado para poder pagar, o intimado, ele quedou-se inerte, ele não pagou, ele não depositou, ele não fez nada. Não nomeou bens a penhora. Fato é que o devedor não paga. Se o devedor, por uma execução individual ou pelo cumprimento de sentença 523 do CPC,
não faz esses pagamentos, o que nós temos? Nós temos a chamada execução frustrada, ou seja, o direito daquele credor foi frustrado, ele não recebeu nada. E aí pode ser qualquer quantia, olha, executado por qualquer quantia, o devedor não paga, não deposita e não nomeia bens a penhora suficientes dentro do prazo legal. A execução, portanto, é frustrada. Pode ser R$ 1. Nesse caso, a partir lá da certidão expedida pelo juízo da execução frustrada, que não houve pagamento, não tem depósito e não teve penhora, pode ser feita o pedido de falência contra aquele devedor. Esse é o inciso segundo, chamado tríplice omissão, execução frustrada. O artigo 94 traz para nós ainda no artigo inciso terceiro a prática dos atos de falência. O que são atos de falência? São atos ruinosos, atos que vão levar, né, ao não recebimento pelo credor da quantia perante o devedor, porque o credor agiu de forma fraudulenta, né? Agiu de forma não condizente com o exercício da atividade econômica. O que esse credor fez que é considerado ato de falência? Ora, ele pode ter feito a liquidação precipitada dos ativos, lançando mão de meios ruinosos ou fraudulentos para realizar pagamentos. Realiza por atos inequívocos ou tentou realizar com o objetivo de retardar pagamentos ou fraudar os credores. Negócio simulado, alienação da parte ou totalidade de seu ativo a terceiro credor ou não. Transfere estabelecimento a terceiro credor ou não, sem o consentimento de todos os credores e sem ficar com bens suficientes para solver o passivo. Por exemplo, do estabelecimento empresarial, alguém tem 2 unidades. Eu sempre falo isso desde as aulas que nós já tivemos do empresarial. O credor só tem livre disposição dos seus bens, um determinado devedor, um empresário, melhor dizendo, só tem livre disposição dos seus bens a partir do momento em que ele não tem credor. Quando ele tem credor, os bens do empresário são para garantir o pagamento perante os credores. Qualquer outra forma que não seja uma forma convencional, qualquer tentativa de ocultação, qualquer tentativa de fraude, qualquer tentativa de golpe, de passar a perna, qualquer situação é ato de falência, né? Os bens são para poder pagar os credores. É uma questão básica da nossa vida. Nós só somos proprietários e temos a plena disposição dos nossos bens a partir do momento que nós não temos os credores, né? Então, imagina a situação que o empresário tem um estabelecimento, tem uma filial e tem vários credores. Ele pode vender aquela filial para uma outra pessoa? Não, gente. Regra geral é que não. A não ser que tenha consentimento dos credores, ou que faça o pagamento, ou que tenha bem suficiente para poder fazer o pagamento para aqueles credores. Fora isso, não pode vender. Além disso, olha, o devedor ou empresário que simula a transferência do seu principal estabelecimento com o objetivo de burlar a legislação ou fiscalização, prejudicar o credor. Aquela pessoa que dá o reforço ao credor dá o reforço a garantia ao credor por dívida contraída anteriormente. Sem ficar com bens livres e embaraçados suficientes para salvar o seu passivo. Quem ausenta sem deixar representante habilitado e com recursos suficientes para poder pagar os credores, abandona o estabelecimento empresarial ou tenta ocultar de seu domicílio, do local da sede do principal estabelecimento. Deixa de cumprir no prazo estabelecido obrigação que assumiu no plano de recuperação judicial. É fraude contra o credor. São atos falimentares também, né? Querendo ou não, é uma fraude, mas são atos falimentares aqui também. Deixa de cumprir o que foi assumido no plano de recuperação judicial. Então, o artigo 94, ele é o coração da falência, porque ele é um dos requisitos básicos para que se possa pedir a falência de um determinado devedor, que obrigatoriamente deve ser empresário, né? Tem que acontecer uma dessas seguintes situações: a impontualidade injustificada, ou a execução frustrada, ou os atos de falência. Pode acontecer um ou mais ao mesmo tempo, mas um já é suficiente. Sem que se tenha a chamada insolvência jurídica, sem que se tenha a chamada
insolvência jurídica, nós não temos a possibilidade, de uma decretação da falência, tá? Não se faz, olha, importante isso, hein? Grave isso aí, colocar uma observação aqui para todos nós, uma observação. Nós não temos a obrigatoriedade de identificar num pedido de falência, não tem a obrigatoriedade de identificar num pedido de falência a insolvência econômica. O que se deve ser verificado são critérios objetivos. Os critérios objetivos, eles são, os critérios objetivos são aqui relativos à nossa insolvência jurídica, tá bom? Insolvência jurídica, portanto. Deixa eu ver se tem algo a mais aqui importante que eu deveria falar, tratar. Perdão, não é aqui não. Aqui, com os senhores, que eu estou me esquecendo de algo. Impontualidade, execução frustrada, atos de falência. Bem, não, era só isso mesmo que é o importante para trabalharmos nessa aula. Peço que faça a leitura aqui do nosso material, não deixe de fazer para reforçar tudo aquilo que nós estamos trabalhando aqui. Na próxima aula nós vamos dar continuidade dentro da falência, Mas eu só vou encerrar aqui o nosso vídeo, mas eu volto para a aula. Um minutinho só, por gentileza.